pode parecer apenas uma simples fachada desgastada pelo tempo em uma estrada qualquer, mas essa imagem esconde o fim definitivo de algo verdadeiramente gigante no mundo do entretenimento. Algo que, para milhões e milhões de pessoas ao redor do planeta, era muito mais do que um simples programa de televisão semanal. Era, na verdade, uma janela aberta para um tipo de aventura rústica, autêntica e fascinante que pouquíssimas pessoas se atreviam a buscar na vida real. Era a celebração do passado, a caça ao tesouro escondido no lixo da história americana. Estamos falando, é claro, de Caçadores de Relíquias. Quando essa série estreou nas telas, lá no ano de 2010, ela não apenas começou a ser exibida, ela explodiu de forma avassaladora na grade do canal History. Atingir a marca de mais de 5 milhões de espectadores sintonizados semanalmente não é apenas um número expressivo para as planilhas de audiência, é a consolidação de um verdadeiro fenômeno cultural. E a famosa loja Antique Archaeology, que funcionava como o coração pulsante de toda essa engrenagem, virou instantaneamente um ponto de peregrinação turística disputado por fãs do mundo inteiro. As pessoas queriam tocar naquela realidade. Mas, como acontece com absolutamente tudo o que atinge o topo mais alto do sucesso, a queda subsequente pode ser ainda mais dramática, dolorosa e barulhenta. Longe dos olhares do público, nos bastidores mais profundos da produção, algo muito sério começou a ruir de forma irreversível. E não estamos falando aqui de uma falha técnica nos equipamentos de gravação, nem de uma decisão equivocada de roteiro dos diretores. Foi algo muito mais profundo, algo que tocou diretamente na essência e na pureza da química humana que fazia o programa funcionar tão bem na TV. A amizade de mais de 40 anos de estrada entre Mike Wolfe e Frank Fritz era o verdadeiro combustível que movia o show. Mas por volta da 21ª temporada, essa chama histórica começou a vacilar diante das câmeras. E o sumiço repentino, abrupto e inexplicável de Frank das telas, acompanhado daquele silêncio ensurdecedor por parte da emissora e do próprio Mike, levantou uma questão incômoda na mente de todos. O que realmente estava acontecendo por trás das câmeras enquanto o público esperava por respostas nas redes sociais? O que parecia ser apenas o hiato temporário de um programa de sucesso, revelou-se com o passar do tempo a lenta, complexa e dolorosa desintegração de uma amizade de infância, de uma carreira televisiva e de um legado cultural gigantesco, tudo exposto de forma cruel à vista do público e da mídia. Foi o anúncio velado do fim de uma era de ouro da televisão mundial, um formato que moldou o gênero de realities de antiguidades e que talvez nunca mais volte a encontrar o seu rumo original. Para compreender perfeitamente a gravidade desse colapso, precisamos entender a proposta inovadora que a série trouxe em 2010. Em uma época saturada por dramas roteirizados, falsos e artificiais, Caçadores de Relíquias oferecia a realidade nua e crua de pessoas autênticas, revirando celeiros abandonados e galpões entulhados atrás de pedaços esquecidos da infância americana. O público via a história de seus avós e de suas próprias regiões ganhando vida e valor. Era um refúgio nostálgico, um entretenimento de lei que gerava reprises exaustivas, assistidas com o mesmo entusiasmo da primeira exibição. No entanto, a disputa de poder nos bastidores começou a falar mais alto com o avançar das temporadas. Frank Fritz acabou vindo a público para quebrar o silêncio corporativo que a emissora tentava impor, apontando o dedo diretamente para a equipe e afirmando que as edições do programa começaram a favorecer excessivamente a imagem de Mike Wolfe. Ele alegou que passou a ser tratado como um eterno coadjuvante descartável, apesar de ser o co-criador da química rústica e do charme barbudo que equilibrava o estilo mais polido de seu parceiro de longa data. Sem o bate-bola natural da dupla, a fluidez sumiu, transformando o que era uma jornada de amigos em um negócio frio. A situação atingiu o ponto de não retorno em 2020, quando Frank precisou se afastar das gravações para enfrentar uma cirurgia de altíssimo risco na coluna vertebral. Esperando o apoio daquele que considerava um irmão após 4 décadas de convivência, Frank deparou-se com o silêncio total. Segundo os desabafos magoados do próprio Frank nas redes sociais, Mike nunca ligou para saber de sua recuperação técnica e não buscou informações nem por meio de intermediários. Essa mágoa profunda dividiu a comunidade de fãs na internet,
gerando uma onda violenta de boicotes e derrubando a audiência de mais de 5 milhões para menos de 1 milhão de telespectadores. A contraofensiva de Mike Wolff veio carregada de revelações pesadas. Ao quebrar o silêncio diante das críticas que o pintavam como egocêntrico e vilão, Mike revelou que o real motivo de não trazer Frank de volta para a televisão era uma tentativa de proteger o amigo, que enfrentava complicações pós-cirúrgicas severas e uma batalha intensa contra o vício em álcool e analgésicos opioides. Frank rebateu dobrando a aposta, acusando Mike de usar o vício como desculpa para armar um complô corporativo e substituí-lo definitivamente na tela por seu irmão, Robbie Wolff. A lavagem de roupa suja pública parecia ter destruído qualquer ponte de reconciliação. Apesar de todas as feridas expostas na mídia, o laço de amizade falou mais alto antes do fim. Em maio de 2023, os dois finalmente protagonizaram um reencontro emocionante nos bastidores da vida real, deixando as diferenças técnicas de lado. Quando Frank Fritz sofreu um derrame devastador e partiu tragicamente em setembro de 2024, Mike estava ao seu lado no leito do hospital, provando que o amor fraternal sobreviveu aos jogos de poder da indústria televisiva. O canal History prestou homenagens institucionais na estreia da 26ª temporada e promoveu maratonas especiais em outubro de 2024 para celebrar o legado rústico do apresentador, mas o estrago na estrutura do reality já estava consolidado. A perda de relevância cultural forçou a emissora a mudar drasticamente de estratégia de mercado. Percebendo a dificuldade insustentável de encontrar um substituto com o mesmo carisma magnético de Frank, os engravatados do History começaram a escantear a produção. O marketing agressivo e as chamadas comerciais gigantescas foram cancelados. O programa foi empurrado silenciosamente para horários de menor audiência, sofrendo cortes drásticos nas reprises, enquanto o canal preferia investir em formatos mais ágeis, baratos e de estúdio, como derivados inspirados em Trato Feito. Mike tentava manter a essência da ideia original, mas a franquia já cambaleava sob o peso das novas tendências do mercado. A vida de Mike Wolff continuou a ser bombardeada por dramas intensos nos meses seguintes. Em 27 de abril de 2025, ele tomou a decisão drástica de encerrar de vez as atividades da famosa filial da Antique Archaeology, em Nashville, Tennessee, após quase 15 anos de funcionamento de sucesso. O fechamento disparou boatos de falência e rumores de que ele estaria abandonando a televisão, mas o apresentador explicou que a decisão foi motivada por uma mudança profunda de prioridades pessoais e pelo desejo de adotar um ritmo de vida mais calmo em sua cidade natal, Leclerc, para ficar perto de sua mãe idosa e de sua filha pequena. Apenas um mês após o fechamento da loja, o destino quase transformou a vida de Mike em uma tragédia definitiva. Na noite de 12 de setembro de 2025, enquanto pilotava um Porsche clássico de 1958 ao lado de sua namorada, Leticia Klein, na cidade de Colômbia, o casal teve o caminho cruzado por um motorista completamente embriagado a bordo de um SUV. O impacto frontal violento destruiu o veículo de coleção, que não possuía itens de segurança moderna como airbags. Mike segurou o volante com tanta força que quebrou a estrutura de metal com o próprio corpo, evitando por milímetros que seu peito fosse perfurado pela coluna de direção. Letícia levou a pior devido à manobra desesperada que Mike fez para desviar do impacto direto. Ela precisou ser resgatada por um helicóptero médico em estado crítico e passou longos dias internada, enfrentando múltiplos procedimentos cirúrgicos de acompanhamento, enquanto Mike recebeu alta em 24 horas, repleto de ferimentos e traumas psicológicos. O causador do acidente foi indiciado criminalmente por agressão veicular, arrastando o casal para um longo processo na justiça americana. Em entrevistas recentes concedidas em 2026 para a revista People, Mike abriu o coração sobre como esse trauma brutal e a proximidade da morte mudaram de vez a sua perspectiva e valorização da vida. Hoje, a grande pergunta que continua ecoando sem parar nas comunidades virtuais de fãs e fóruns de discussão sobre televisão é, afinal de contas, onde está a série agora? O programa encontra-se atualmente em um longo e indefinido período de pausa técnica,
E embora alguns integrantes do elenco de apoio, incluindo Daniele, tenham alimentado boatos assustadores de que a produção teria chegado ao seu cancelamento definitivo, o próprio canal History e Mike Wolff já vieram a público em 2026 para confirmar com todas as letras que a série não foi cancelada, mas que precisa desse hiato para reorganizar os seus rumos e curar as cicatrizes de sua equipe. A trajetória de Caçadores de Relíquias deixa uma lição clara sobre o preço invisível da fama e sobre como o sucesso corporativo pode corroer as relações humanas mais puras. Aquela velha van que rodava as estradas de beira de pista da América carregava mais do que ferramentas e mapas. Carregava o sonho de dois amigos de infância que transformavam o lixo esquecido em tesouros culturais. A perda dessa essência é o que o público lamenta diariamente ao ligar a TV e não encontrar mais aquela fluidez natural e aquela resenha verdadeira que fazia a gente grudar na tela por horas a fio. O destino da franquia agora permanece sob o manto da incerteza e da reconstrução. Mike Wolff tenta equilibrar o peso de seu passado glorioso na TV com a necessidade urgente de focar em sua saúde mental e na recuperação de sua família após o terrível acidente de carro. O público, por sua vez, aguarda com paciência ativa para ver se a série conseguirá um dia reencontrar o rumo da estrada ou se permanecerá guardada na memória como um dos maiores e mais autênticos monumentos da história dos reality shows mundiais. E para você, que acompanhou de perto cada quilômetro rodado por essa dupla inesquecível ao longo dos anos, qual foi o momento mais marcante, divertido ou emocionante de toda a história de Caçadores de Relíquias? Você acredita de verdade que o programa conseguirá se reinventar após esse longo hiato em 2026 e reconquistar o público com uma nova dinâmica? Ou acha que o show perdeu definitivamente a sua alma com a trágica partida de Frank Fritz e o fechamento da icônica loja de Nashville? Deixe a sua opinião detalhada e o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com os seus amigos que sentem saudades da era de ouro do canal History. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade dos bastidores da TV. Aproveite e clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Você vai adorar. Até a próxima!